Eu tenho uma palavra profética para esses últimos tempos, nessa noite de hoje. Eu queria falar hoje sobre, nós estamos acompanhando o livro de Gênesis. Na semana passada, a gente estudou um pouquinho sobre a questão de Caim e Abel, que Deus aceitou o sacrifício de Caim e não de Abel, e por que ao contrário, né, aceitou o de Abel e não de Caim, nem o coração de Caim. E a gente começou a discutir sobre isso, porque você vai entender que no coração de Caim não havia um propósito que remetia para o sacrifício de Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos, que não remete para Jesus, é algo sem propósito, porque Jesus falou: eu cuido das coisas do meu Pai. Meu Pai trabalha e eu trabalho também. Então o propósito de Jesus era cuidar para que as coisas de Deus acontecessem. Muito bem. Então hoje eu quero entrar nos dias de Noé. E aqui está algo tremendo, porque os dias de Noé nos falam algo importante para esse tempo. Você percebe que tudo que Deus tem nos dado em Gênesis está refletindo para esses últimos dias, para esse período que nós estamos aí vivendo. Então eu vou lá em Gênesis 6 e a gente vai traçar um paralelo aí com o livro de Mateus, né? Então vamos lá, vamos estar junto aí, vamos compartilhando, vamos chamando aí as pessoas que precisam vir para estar junto. Compartilha esse link aí, compartilha, porque o que nós temos que fazer hoje em dia? Hoje a internet para nós, ela é um meio de propagação de evangelho muito mais às vezes que a própria igreja. Então eu quero sim que você compartilhe, que você adicione lá minha página do Face também, para que a gente possa propagar de alguma forma. O evangelho não está preso em nós. Nós é que estamos presos no evangelho. Paulo fala que eu sou um escravo em cadeias. Eu estou preso ao evangelho. Então diz assim no capítulo 6, aconteceu de Gênesis que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, nasceram-lhe filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. O pecado naqueles dias, havia naqueles dias gigantes na terra. Estou lendo o versículo 4. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, e estes eram os valentes que havia na antiguidade, homens de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Olha que coisa interessante aqui. O que são os dias de Noé? Os dias de Noé são dias onde a multiplicação da iniquidade é muito grande. Por quê? Vê se você lembra daquela aula que eu dei sobre dispensações. Importante. Então se você não assistiu, retoma lá na minha página no Face, aí, AP Leandro Monks, pega o vídeo sobre as 7 dispensações, onde eu falei que no Jardim do Éden o homem estava na dispensação. O que é dispensação? É o período de tempo que tem sempre um propósito de Deus e uma falha do homem e um juízo de Deus e também uma misericórdia de Deus. E eu fui traçando esses 7 períodos. Hoje nós estamos na dispensação da graça e vamos entrar na dispensação então do milênio, né, do reinado de Cristo. Mas a primeira dispensação foi da inocência, onde Adão, ele estava na inocência. Ele não tinha conhecimento do bem e do mal. E não era o conhecimento que arbitrava o coração de Adão, e sim a sabedoria de Deus. Por isso Adão tinha que ter com Deus sempre. Quando você passa a não se mover mais pela sabedoria de Deus, mas pelo conhecimento humano, você não precisa mais ter com Deus. Você precisa ter com os livros, você precisa ter com os professores, com os mestres desse mundo, com as filosofias desse mundo. Não que isso tudo seja ruim, porque a sabedoria nunca se desconecta do conhecimento, mas do bom conhecimento. Porque quando Satanás fez a proposta para Eva e Adão, a proposta era o conhecimento do bem e do mal, não só do bem. E o homem, para conhecer o mal, teria que viver o mal, participar do mal, da maldição. Então essa foi a grande jogada do inimigo, que tornou o homem um conhecedor por viver aquela maldade. Não é como você conhecer uma coisa que você não vive. Então, porque nós não somos oniscientes, nós temos que passar pelos processos para conhecer os processos. Não posso dizer o que é
uma dor no coração se eu não tenho dor no meu coração. Eu posso ter uma empatia, mas não verdadeiramente um entendimento do que é aquilo que a pessoa está passando. Então, a gente calcula, mas não vive. E o homem passou a viver. Então, quando Adão caiu, pela opção do conhecimento, o homem entrou no juízo de Deus, que foi a maldição da terra, do homem, da mulher, da serpente, e entrou na dispensação do conhecimento. E aqui você está nessa época agora, por isso eu quero que você entenda, por isso que aquela aula sobre dispensações foi tão importante, porque você vai entender um plano se você entender o propósito. É que nem você diz para a criança, não sobe aí. Você não explica por quê. Não pode pegar as coisas na geladeira. Por quê eu não posso? Então quando você explica para a criança que está na fase da inocência e passa para a fase do conhecimento, né, também são etapas que até hoje nós vivemos, a criança passa a entender, tem entendimento das coisas. Por isso que depois veio o que? A lei. Você entende? Porque a lei veio pegando o conhecimento que o homem tinha e pautando para que o homem pudesse compreender que a consequência do bem era a bênção e a consequência do mal era a maldição. Você entende? Então Deus estabelece a lei para regularizar. Então é quando a criança sai da inocência, passa a conhecer as coisas, mas eu não regularizo para ela, eu não dou as regras para a criança. Então tem pai, antigamente era assim, criança não tem opinião, não é assim que a gente educava os filhos? Antigamente, que você talvez foi educado, criança não tem opinião, é criança não tem querer. Hoje a gente já tem um entendimento que só que o bater, que o agredir, que o ficar xingando, gritando o tempo todo, a criança olha e não sei, acho que pirou das ideias que meu pai e minha mãe. Mas quando você começa a dar o entendimento das transições para a criança, né, porque quando a criança é pequena tudo é bonitinho. Ela joga uma coisa no chão, ai que bonitinho jogou. Ela fala uma besteirinha, ai que bonitinho. Pula no sofá, ai que bonitinho. Mas quando essa criança cresce e ela vai quebrar o sofá, muitos pais, né, antigamente faziam o seguinte, não explicavam, né, filho, você já está grande demais, você vai quebrar o sofá. Então você vai ser passivo agora de disciplina, sabe? Porque você está tendo um conhecimento e se você não obedecer esse conhecimento, se não obedece, é desobediência, certo? Por gente de ti o bem e o mal, escolhe o bem para que tu prospere. Então, o explicar, o sentar e conversar e dizer quais as consequências, você pular no sofá, você vai ter a consequência que eu vou ter que te tirar, botar na disciplina, para você ter o tempo de pensar. E se você continuar a optar por não pular, você fica à vontade, tudo que eu tenho é teu, você faz parte, né, da casa, senão você vai ter que ter limites dentro da própria casa. E Deus faz isso com os seus. Por que tem filhos que têm limites e outros não? Por que tem gente que prospera e outros não? Por que tem gente que as coisas dão mais certo e outros não? Pelo privilégio também do uso daquilo. A vontade do pai é dar tudo para todos. Pelo menos eu, como pai, gostaria de dar tudo que meu filho deseja e anseia. Mas eu sei que tem coisas que vão ser destrutivas para a vida deles, não tem habilidade, maturidade para usar aquilo, certo? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Bom, então os dias de Noé eram dias onde o conhecimento do bem e do mal ele estava à disposição. O homem não tinha lei e o homem não tinha a visitação de Deus. Inclusive aqui a palavra diz, não contenderá, no versículo 3 do capítulo 6 de Gênesis, o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. O que Deus está dizendo? O meu espírito tem que contender com o homem. Quando é que você tem que contender com o teu filho? Quando você começa, filho não mexe aí, filho não mexe aí, filho não mexe aí. Bom, mas que coisa, não, eu falei que é para não pegar. Você cansa, você diz assim, não, eu estou cansado de ter que contender com o homem. Então o que Deus faz? Ele diz, eu vou tirar o meu espírito do homem, porque o espírito tem que contender continuamente, porque o homem com conhecimento, ele não quer o movimento do espírito. A Bíblia diz aqui que perder a sua vida vai ganhar. Não é assim? E o homem com conhecimento, ele diz, não. O filósofo, né? O mau filósofo, né? Porque nada é mal em si mesmo, você entende? O álcool foi criado por Deus, está na cana de açúcar. Ele é mau quando ele é usado para embriaguez, ele é bom quando ele é usado para medicamento, para limpeza, contra os vírus. Aí ele é bom. Então você entende que o que Deus criou não é mal, mas o mau uso daquilo, né,
ele torna aquelas coisas más. Então, Deus falou, o meu espírito não fica contendendo com o homem, porque o homem está argumentativo, o homem sabe tudo. Hoje você vai conversar até com um adolescente, muitas vezes com um filho, ele sabe tudo, né? Você não sabe nada. Meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada, eu é que sei quem é o melhor político, tá errado, tua posição tá errada, e aí fica argumentando, né? Por quê? Por que fica argumentando, né? Por causa dessas coisas, da dispensação do conhecimento. Até um dia que você tem que dizer pro teu filho, não filho, a dispensação do conhecimento, ela tem que dar lugar à dispensação da maturidade. É quando aquele filho tem as suas teorias, quem já não passou por isso, que eu tinha minhas teorias, que eu ia fazer isso, que eu ia mudar o mundo, que eu ia mudar as pessoas, e depois eu comecei a ver que eu não conseguia mudar a mim mesmo, né? Vamos começar por mim, aqui, depois, paralelamente, na minha mudança eu causo mudança, deslocamento de ar. Quando eu vou me movimentando e a minha vida vai melhorando, eu vou frutificando, eu causo deslocamento de ar e as pessoas também vão recebendo. Agora, pastor, por que falar sobre os dias de Noé? Porque se você abrir a Bíblia comigo lá em Mateus, olha só, nós estamos estudando sobre Gênesis, mas vinculando Gênesis ao Apocalipse. Esse é o nosso propósito, porque estamos vivendo o fim dos tempos e ao mesmo tempo estamos fundamentando o princípio da... Porque esse é o fundamento apostólico e profético. Quando a Bíblia diz que nós devemos estar fundamentado nos ensinamentos apostólicos e proféticos, não é na profecia nua e crua, você está entendendo? Porque a profecia é a linguagem de filhos, mas é no fundamento apostólico e profético. Não há problema. Mateus 24, volto aqui para a palavra porque eu preciso dar fundamento para você. 35, 37 diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos pegar os nossos dias de hoje. Como foi nos dias de Noé? Porque como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, e assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha, escuta aqui o que eu tenho para te dizer. Volto lá para Gênesis daqui a pouco de novo. Escuta bem. O que acontecia nos dias de Noé? Que lá em Noé não fala especificamente, mas aqui Mateus fala, Jesus falou. Olha só, eles comiam e bebiam. Isso não está falando que é proibido comer e beber, está falando de um estilo de vida de um interesse, de um bem-estar. Quer dizer, o interesse, o foco de quem come e bebe é o seu próprio bem-estar. Então, nos dias de Noé, as pessoas, por causa do conhecimento, do gnóstico, né, que gnose é conhecimento no grego, por causa do gnosticismo, do amor pelo conhecimento, que foi o que ele conquistou comendo o fruto da árvore do bem e do mal, né, e não a vida de Deus na sua vida, eles se preocupavam com o seu bem-estar. A comida e a bebida fala disso. Toda vez que você foca no teu bem-estar e não está focado no que é o teu mal-estar muitas vezes, mas o propósito de Deus para a tua vida, que muitas vezes te causa um mal-estar, você está vivendo numa geração que como nos dias de Noé. Também casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, as pessoas, o que está mostrando aqui, além de toda essa parte ideológica, é a questão da pessoa ser dona de si própria. Porque, veja bem, como era no Antigo Testamento o casamento? Você era dado em casamento. Um pai, uma mãe, uma família, famílias, davam em casamento os seus filhos. Você entende? Às vezes até no ventre já estava prometido. E aqui ele fala que nos dias de Noé não. As pessoas eram donas de si. Entenda aqui o profético por trás dessas palavras. Sempre tem, amado. Por isso que chama-se revelação. Às vezes a gente fica assim, o fulano teve uma revelação, mas isso aí está na Bíblia. Mas é claro, o que a revelação ela traz é um descortinar. Quando eu penso em revelação, eu penso algo por trás da cortina, que está sendo descortinado. Então, o que está por trás dessas palavras de Jesus? Pessoas donas de si, pessoas que visam o seu próprio prazer, o seu bem-estar, e quando não estão com o seu bem-estar na mão, estão murmurando, estão reclamando. Assim é nos dias de Noé. Até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam. Olha que interessante. Eles não perceberam que Noé tinha entrado na arca. Hoje tem pessoas que não percebem que as coisas estão se encaminhando para
um fechamento de arca. Né? Posso pensar que a arca é quando eu venho para dentro de mim mesmo, né? E fecho a porta, ou Deus fecha a porta para mim daquilo que está lá fora. Então as pessoas não percebiam isso. Por que está tão fechado? Por que está tão introspectivo? Por que não está visitando ninguém? Nem me liga. Né? Por quê? Porque eu entrei na arca agora e estou entendendo que o Senhor eu estou vivendo os dias de Noé e que eu tenho que deixar Deus fechar a porta da minha vida para muitas coisas, muitas ideologias, muitos pensamentos, muita briga política, muita demanda de dias e meses, se comemora isso ou não comemora. Eu entro na arca e deixo Deus fechar a porta para mim. E as pessoas não percebem isso. Não perceberam que Noé tinha entrado com a sua família na arca. Tá? Então, esses são os dias da vinda do Filho do Homem. Exatamente os dias que nós estamos vivendo hoje. E você vai perguntar, pastor, você acha então que Jesus está voltando esse ano? Olha, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que nós ainda temos que cumprir coisas. Existe ainda muita gente que não ouviu o Evangelho. Existe ainda muitas pessoas que não sequer ouviram falar de Cristo no mundo inteiro ainda. E uma das coisas que nós éramos para estar fazendo mais como igreja era investindo em missões. E por quê? Ontem eu ouvi até um dado estatístico que me fez refletir sobre isso. Um dado que diz que hoje, se nós pegássemos todo o dinheiro investido em missões de todo o mundo, nós como crentes, daria R$ 1,30 por pessoa, por ano. Eu ouvi esse dado ontem de um pastor que estava lendo uma série de dados estatísticos, então eu não posso trazer qual é a fonte, porque ele só leu e eu ouvi. E ainda que eu não saiba qual é a fonte, eu imagino que seja isso mesmo. Né? Talvez até tirando por mim mesmo. Né? Se nós dividirmos, vamos pegar a nossa igreja, sua igreja, minha igreja, outras igrejas, pelo número de membros que se tem na igreja e pela arrecadação de missões, alguns que dão, outros que não dão nada, por ano, isso que dá R$ 1,30 por ano por pessoa. Né? Talvez algumas mais, outras menos, mas se uma dá muito, outra não dá nada. Então é algo que mostra onde está o coração da igreja. Agora, se você colocar em eventos sociais, em atividades, em compra de equipamentos, você vai ver que vai mais do que a própria igreja arrecada. Então é uma coisa a se refletir nesse tempo, porque vivemos como nos dias de Noé. Então, Deus disse, o meu Espírito não vai ficar contendendo com o homem. Eu sempre digo, amados, que o Espírito Santo ele fala 2 vezes com a gente. Como você repreendeu o seu filho, a gente diz assim, nunca repreenda 3 vezes. Você diz filho 1 vez, a segunda vez pode ser que ele não tenha entendido direito, você fala de novo, filho, só que você não me entendeu, você não é para mexer aí. Na terceira você já sabe que a pessoa não quer te obedecer. Ele é passível de disciplina. E na minha experiência com o Espírito Santo, eu comecei a perceber isso. O Espírito Santo fala comigo uma vez e diz, Leandro, vá por esse caminho, não faça isso. Eu vou lá e faço. O Espírito Santo vem na segunda vez e diz, Leandro, acho que tu não me entendeu, é bom que tu não faça. Na terceira vez, ele se cala. Por isso que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito, e não entristeçais o Espírito, porque nós conseguimos apagar essa voz. Tem muitas pessoas, e eu quero hoje falar profeticamente também, algumas pessoas aqui. Às vezes você pede uma palavra profética, né? E a nossa palavra profética tem sido de bênção na tua vida. Eu quero saber que se você vai continuar nos ouvindo quando a palavra profética for de juízo, porque nós vamos chegar nesse tempo em que nós vamos começar a proferir o juízo. Mas eu quero soltar uma palavra profética sobre ti essa noite. Você que, sem perceber, sem se dar conta, entristeceu o Espírito Santo na tua vida, apagou o Espírito Santo, lembre-se que ele é uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito anseia por nós até os ciúmes. E aqui a Bíblia fala que o Espírito Santo, Deus falou, eu não vou deixar o meu Espírito ficar contendendo contigo, eu vou guardar o meu Espírito. E ele tira o Espírito Santo então do homem, e agora o Espírito Santo só vinha sobre o homem. Reis, sacerdotes e profetas, era onde o Espírito Santo vinha. E então o Espírito Santo começou a vir sobre, porque ele falou, eu não vou deixar o Espírito Santo contendendo, não faça, cuidado, isso não vai dar certo na tua vida. Então você que, sem perceber muitas vezes, entrou em desobediência,
não alcançou o que a voz do Espírito queria falar contigo, e hoje você diz, eu não ouço mais o Espírito Santo, eu queria aprender a ouvir a voz de Deus. Eu nunca ouvi um filho ter que dizer assim, mãe, me ensina a ouvir a voz do pai, que eu não consigo ouvir. Ele pode dizer, mãe, eu não consigo entender o que o pai está dizendo. Ou eu não gosto do que o pai está falando, porque o pai fala gritando, porque o pai fala xingando. Mas um filho dizer que não reconhece a voz de um pai, então só pode ter um motivo, que é que nós mesmos entristecemos, apagamos o Espírito a ponto dele, de tão amado que ele é, tão cavalheiro que ele pede licença para entrar, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta, eu vou entrar, vou cear com você. Pode ser que nós mesmos fechamos a porta e não estamos mais ouvindo. E é interessante que esse verbo ouvir no original, no hebraico, ele é o mesmo verbo para obedecer. Por isso que Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, quem tem ouvidos para obedecer, que ouça, que obedeça. É a mesma coisa, é o mesmo sentido, não para nós ocidentais, né? Que para nós ouvir é uma coisa, obedecer, ou ouço tudo, mas obedeço se eu quiser. Entra por aqui, sai por aqui a nossa expressão. Mas para a cultura, Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ou seja, quem tem ouvidos para obedecer. Porque o ouvir e não obedecer, a gente sempre diz que mais vale 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Pessoas que oram, Senhor me livra, mas na hora de obedecer, caem na armadilha do pecado. Então, essa é uma geração de Noé, que nem percebeu que Noé tinha se fechado na arca. Eu quero que você perceba que eu entrei na arca e o Senhor está fechando a porta. Entenda isso profeticamente. Eu quero que você entenda que hoje a igreja entrou na arca e Deus está fechando a porta. Tem pessoas que não leem o tempo. Pois é, pastor, mas fechou a igreja de novo aqui na minha cidade. Acontece que as águas do dilúvio estão prometidas para esse tempo. Então a verdade é que Deus está botando você na arca e Deus está fechando a porta. Isso não quer dizer que eu estou fechado para pessoas. Não. Deus está me trazendo está me retomando, me reportando para dentro de mim mesmo, da minha casa, da minha família, dos meus negócios, e Ele está mostrando e revelando o que é. E a minha arca às vezes não é tudo que eu queria. Ela tem animal ali que está, fazendo suas necessidades, eu tenho que recolher. Ela tem ali a comida que eu tenho que dar, as reclamações, o mau cheiro. Tudo bem, é a minha arca, é a minha salvação. Então, a Bíblia diz que nós estamos nesse tempo. E nós estamos meditando aqui em Gênesis. Então, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, no versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis, e toda a imaginação de pensamento do seu coração era má continuamente. Ou seja, a árvore que o homem comeu era do bem e do mal. Na verdade, a árvore chamava-se árvore do conhecimento. Então, esse conhecimento mostrou que o homem inclinou para o mal. Se ele falou, meu espírito não vai contender mais com esse homem, porque ele é carne continuamente. Certo? Esse homem, ele é carne. Ou seja, ele tende para a carnalidade. Entre o bem... Por que nós precisamos sempre educar as crianças? Por que eles não tendem para o bem quando vão crescendo? Não sempre tendem para o mal, se não houver disciplina. Certo? Então a lei tinha disciplina. E a graça também tem disciplina do Senhor. Então Deus disse para Noé, no versículo 8 diz, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. E estas são as gerações de Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí a Bíblia diz que eles entraram na arca. Isso é uma coisa interessante. Você já percebeu que aqui conta, a palavra, alguns contestam isso, que a arca foi construída por 120 anos, alguns que eram 90, outros que eram 100, em torno de 120 anos. Alguns dizem que não demorou esse tempo todo. Bom, não importa. O importa é que você vai ver que desde o começo da construção da arca até as águas baixarem do dilúvio, os filhos de Noé não tiveram filhos. Você já percebeu isso, não? Hein? Você pode ver que o número de pessoas que começou a construir a arca, que eram os 3 filhos de Noé, mais Noé e a esposa, mais as 3 esposas dos 3 filhos, são 8 pessoas, ninguém gerou filhos por anos. Que seja 120 anos. Esses homens e essas mulheres não geraram filhos. Isso só pode ser de Deus, porque passar 120 anos sem anticoncepcional e não gerando filhos, por quê?
porque eles estavam gerando outra coisa, estavam gerando um projeto de Deus para a salvação. O que isso me diz? Isso me diz que quando eu estou gerando para Deus, eu não posso estar preocupado em gerar para mim. Quando eu estou gerando algo para Deus, o meu foco não pode ser gerar as coisas para mim. Tem pessoas que estão gerando para Deus, preocupados em gerar coisas para si. Mas a Bíblia diz que quando eles saíram da arca, que eles cumpriram propósitos, então eles tiveram filhos e filhas. Olha que interessante, amados, esse tema. Às vezes você está lá, envolvido com as coisas de Deus, mas preocupado com as suas. A Bíblia diz que entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Essa confiança que eu tenho em Deus, que quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. Quando eu cuido dos isso não significa que eu estou descuidado das minhas coisas, vê se você entende. Não vamos ser radicais aqui, nem religiosos. Não é porque eu estou cuidando das pessoas que eu estou descuidado da minha casa. Não é isso. Mas tem tantas pessoas que têm medo, isso é uma coisa do inimigo, de que porque eu estou cuidando das coisas do Senhor, a minha casa vai ser descuidada, né? Pelo contrário, a minha casa vai ter que passar processos também. E o que nós passamos são processos, ainda que sejam processos duros, como foi o de Jó, né? Que cuidava do sacrifício do Senhor e a casa dele foi destruída. Mas porque Deus estava nesse negócio, processando, Deus ouviu na verdade o clamor de Jó. Então eu quero que você nessa noite tenha confiança de que enquanto você cuidar das coisas do Senhor, as suas vão estar cuidadas. A Bíblia diz que em vão vigia, se o Senhor não cuidar da casa, em vão vigia o sentinela. Se preocupe, cuide da casa, cuide das suas coisas, mas você não está em vão, o Senhor está cuidando das suas coisas também. Só não recue mediante os processos de Deus com a tua casa também. Porque parece que enquanto é na casa dos outros, nós estamos ali orando, intercedendo, cheio de fé. Quando a doença é no outro, nós pedimos oração. Mas quando a doença é em nós, a nossa fé é abalada. Bom, agora chegou a minha vez, né, de romper esse limite. Então, você vê que esses filhos de Noé passaram mais de 100 anos sem gerar nada de filhos. Podiam estar preocupados. Por que nós cuidamos da arca? Estamos aqui envolvidos com as coisas do Senhor e nós mesmos não temos filhos e não vamos ter gerações sobre a terra. Quem viu aquele filme do Noé, um filme muito equivocado, porque aquele filme já começa um dos filhos de Noé tendo uma criança, é ou não é? E Noé queria matar esse filho, porque Noé achou que Deus queria destruir a humanidade. E não foi nada disso. Essa não foi a crise de Noé. O Deus queria destruir o homem ímpio, o homem que estava lá fora, ímpio. Não o homem que achou graça diante dos olhos do Senhor. Então eu e você temos achado graça diante dos olhos do Senhor. E a graça, ela é tão maior que a lei. Escute o que eu vou te dizer essa noite. Você que está com o peso de não conseguir cumprir as coisas de Deus, de não orar, de não ler a Bíblia, ainda que seja uma tarefa importante, para esses últimos tempos mais do que nunca, porque Deus vai restaurar essas coisas. Escute o que eu estou dizendo, escute o que eu estou te falando. Eu vim de um tempo onde nós não deixávamos a nossa Bíblia em casa. Eu vim de um tempo onde nós não trocávamos por nada. O crente que não levava a Bíblia para a igreja era até discriminado. Olha só que alegria isso. O cara chegava na igreja sem Bíblia, o cara olhava para o lado. E o irmão já ficava constrangido, pastor, mas é bullying na igreja. É um bullying santo. Lembra que o pastor dizia assim, você que é crente aí tem uma Bíblia, né? Só para cutucar o outro que era crente não tinha trazido a Bíblia. Então tá, você que não tem Bíblia aí, que não é crente, lê a Bíblia com teu irmão aí, pega um crente do teu lado. Era bullying, né? Hoje não, mas escuta o que eu vou dizer profeticamente, voltará esses dias. Esses dias voltarão, onde a paixão pela leitura da palavra, a paixão pelos desafios de fé voltarão. Porque se não voltarem, amados, nós vamos ter uma próxima geração sem fundamentos. Sabe? Sem fundamentos. Isso era um temor que já havia na atmosfera, nos ares. Por quê? Eu me lembro quando me converti há 30 anos atrás. Ninguém mandou ler a Bíblia. Eu simplesmente porque eu tinha me convertido, eu já sabia que o caminho era ler a Bíblia. Então eu comecei a ler a Bíblia todo dia durante um ano. O meu primeiro ano de conversão, a Bíblia estava lida. E a partir dali já li a Bíblia 1000 vezes, comprei Bíblia, estraguei outras, risquei noutras. E aí, escola bíblica. Então, isso era algo que a igreja estava pronta. Aí você vai dizer assim, tá, mas os tempos mudaram, hoje nós temos smartphone. Que bênção. Mas quantos sabem aqui que isso não tem gerado, né? É que nem nós temos uma geração
que vai até o 9º ano. Eu estudei até a 8ª, hoje eles vão até o 9º. Né? As escolas técnicas tinham 3 anos, hoje tem 4. Com greve vai a 5. Ensino médio. E o que está acontecendo com essa geração? Tem os índices mais baixos do mundo, aqui no Brasil pelo menos, da educação. Nós perdemos para a China na educação, né? Que é um país que tem até mão de obra escrava. Você está entendendo? Então isso vai voltar. Você pode ter certeza. Hoje eu estou aqui agindo como profeta. As pessoas vão voltar para a palavra, para o estudo da Bíblia e vão dizer. Por quê? Porque na arca, quando fecha a porta, agora é eu e Deus e a minha casa. Então se os dias de Noé servem para quem está lá fora, os dias de Noé também servem para quem está dentro da arca. Porque Noé não casava, dava-se em casamento, não comia e bebia, que nem as pessoas que estavam lá fora, mas foi achado graça diante dos olhos do Senhor pela vida de Noé. E Deus tem achado graça na tua vida. Então você não se tome por culpado. Porque quando Deus tem graça, é aí que eu queria falar, né? Porque eu falei, abri um parênteses, eu volto depois, né? Isso é do mestre. O mestre ele consegue retomar. Isso é o dom, graças a Deus. Senão eu ia estar aqui, né, cortando assunto pela metade. Olha a lei. Davi, amados, ele estava debaixo da lei. O rei Davi. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Davi não adulterou e não assassinou? Pois bem, então eu pergunto para você assim. Qual era a pena para o adultério na lei? Qual era a penalidade que Deus tinha determinado para quem adulterasse na lei, quanto mais o assassinato? Você lembra? Quem adulterasse era passível de ser apedrejado. Tanto era da lei que nos dias de Jesus aquela mulher adúltera foi levada aos pés de Cristo para ser o quê? Apedrejada. Então Davi, quando é revelado seu adultério, o que deveria se fazer com Davi? Apedrejamento. Davi assassinou, a Bíblia diz que era olho por olho, dente por dente a lei. Se Davi matou, tinha que morrer. O que aconteceu com Davi? Davi achou graça diante dos olhos de Deus. E Deus falou para Davi, não morrerás, mas viverás. Não morrerás, mas viverás. Ainda que a lei determinasse que Davi deveria ser morto, o Senhor falou, não morrerás, Davi, porque achasse graça diante dos meus olhos, porque perdoado estás. Mas a disciplina virá. Este filho que te nasceu não viverá, morrerá. Haverá consequências. Então o que eu quero te falar isso? Que no tempo da lei havia graça, que anulava a lei. Quando a graça vinha da parte de Deus. Nos dias de Noé, houve graça para a família de Noé, que vivia no meio de uma geração pecadora. Quanto mais hoje na dispensação da graça, onde a graça ela é o que permeia, ela é o que dita, ela é o que fala. Quanto mais agora você não tem que tomar posse disso e dizer, a tua graça me basta, Senhor. Teu poder se aperfeiçoa, é na minha fraqueza. Deixa eu falar algo para você importante, amado. Preciso soltar isso para ti. A graça de Deus, ela é fundamental hoje em dia. O que a Bíblia fala? Andeis em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. O que é andar em espírito? Entenda. O que é eu andar em espírito? Pastor, andar em espírito é eu ficar jejuar, orar e flutuar e atravessar as paredes. Aí eu não vou cumprir o pecado. Eu vou andar em espírito e não vou cumprir a cobiça da carne. Andar em espírito é você, enquanto você caminha e você anda. Senão ele falava, para em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Foge em espírito, te confina em espírito dentro de um quarto e você não vai cumprir a concupiscência da carne. Mas é claro, porque se eu estiver trancado dentro da minha casa, dentro do meu quarto sozinho, para eu conseguir pecar comigo mesmo, né? Hoje eu briguei comigo, né? Hoje eu não quero falar comigo, eu me xinguei, me ofendi. Mas quando você está andando, diz a Bíblia, em espírito, ou seja, você está andando nas coisas espirituais, com discernimento, porque andar em espírito é andar com os olhos, ouvidos, nariz, boca, tato, 5 sentidos espirituais ativos. Então eu não vou cumprir a cobiça da carne. Por quê? Porque andar em espírito é realmente de encontro ao pecado, é passar pela árvore do conhecimento, é passar pela árvore da vida, mas sempre andando em espírito, dizendo, por que Deus está permitindo isso na minha vida? Como Jesus lá no deserto. Jesus foi 40 dias no deserto tentado pelo inimigo, mas que ele estava andando em espírito.
Escuta, quando ele estava com fome, o cara acha que porque está andando em espírito não vai ter fome. Quando ele estava com fome e olhou para os pães, para as pedras, ele imaginou pães. Mas como ele estava andando em espírito, ele falou, não, só um pouquinho. Isso aqui faz parte do meu processo. E eu sou fundamentado na palavra. O que a palavra diz sobre isso? Sobre eu querer fazer as coisas pela minha própria força. Ah, que nem só de pão virá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, da palavra. E eu falei isso aqui faz algumas semanas também, sobre as 3 tentações de Eva e as 3 tentações de Jesus, que se resume tudo em concupiscência dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida. E te expliquei como vencer cada pecado desses, lembra? Você que não assistiu, assista depois. Como vencer o pecado. E uma maneira de vencer o pecado é tudo que sai da boca de Deus. Por isso que eu te falei que não vai ter vitória sem essa palavra. Porque se eu não estiver firmado na palavra. Outra coisa é só teu Deus adorarás. Que é assim que vence a concupiscência da carne. Ou seja, a adoração é também uma arma de vitória. Porque com a adoração eu venço a murmuração da minha vida. A cobiça da carne. Quando eu adoro a Deus, eu não necessito de mais nada, eu necessito só do Senhor na minha vida. Então a minha cobiça da minha carne, ela fica desnecessária. O amor que eu tenho pelo dinheiro se vai, o amor que eu tenho pelos bens materiais se vai. Eu começo a colocar Deus em primeiro lugar. Então as grandes armas que Jesus usou contra os 3 tipos de tentações, não foram 3 tentações, mas 3 tipos de tentações, foi justamente a palavra, a adoração que ele usou, né? E a última ele falou, que não tentai ao Senhor teu Deus. Ele falou o temor do Senhor. Eu não vou ficar tentando a Deus, eu respeito, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer com a minha vida. Eu sei que eu posso viver e posso morrer. Então eu temo ao Senhor. São 3 armas, uma para cada tipo de tentação, que foi o que Adão e Eva não usaram no jardim. Então vê se você entende. Tudo isso nós estamos falando por quê? Porque são os dias de Noé. E nos dias de Noé, o crente, o Noé, o cheio da graça, ele vai para dentro da arca. Você entende? Ele corre para dentro da arca, ele se recolhe, o Senhor está fazendo isso, nos recolhendo, certo? Hoje, para que nós possamos administrar, e muitas vezes não estamos gerando nada, você vai dizer, mas eu não estou fazendo nada, eu não estou mais conseguindo ir na igreja, eu não estou mais conseguindo ir lá receber uma oração. Não, agora não é, você e a sua arca. Tá bem? O Senhor fechou a porta. Fechou a porta da igreja, fechou a porta do comércio, fechou a porta dos amigos, fechou a porta. Cuide da tua arca. E dentro dessa arca, da tua comunhão com Deus. Porque ali era o tempo que Noé tinha agora de verificar os seus filhos, toda a criação de Deus, os animais, o que ele separou. Daqui a pouco ele se esqueceu de um par de coelhos lá e disse, meu Deus, me esqueci dos coelhinhos. Não vai ter coelho para a próxima geração. Então é o que acontece conosco quando nós estamos todos os dias olhando para dentro de nós mesmos, para dentro da nossa casa, da nossa arca. E lá fora o que está acontecendo, que eu espero que você não esteja. Lá fora eles não percebem, não conseguem perceber, porque estão envolvidos com comida, com bebida, com ser dono de si próprios, com as suas filosofias e ideologias. E os seus partidarismos. Cuidado, amado, não entre nesse jogo, parece que tem gente saindo de dentro da arca para discutir se é ou não é, se está certo ou não está certo, se está certo ou está errado. Não que você não tenha opinião como cidadão, mas não se envolva, não desfoque daquilo que Deus tem para a tua vida. Você está entendendo? Deus falou assim para Noé no versículo 14, faze para ti uma arca de madeira e betumarás por dentro e por fora. É isso que Deus está mandando você fazer, faz para ti. Faz para ti uma arca de salvação. Faz para ti, para tua casa, uma arca de salvação. E outra, passa betume por dentro e por fora, impermeabiliza. Não deixa nada de fora entrar. E nada de dentro sair. Quer dizer, você tem que se tornar impermeável. Porque tem gente que você fala, como nada de dentro sair, pastor? Sim, tem muita mágoa daqui de dentro e quando sai contamina todo mundo. Tem muita ofensa, ira, contenda, que se eu não me betumar por dentro, vai sair, vai machucar pessoas, vai tornar a minha vida ruim. Você está entendendo? Esse é o cuidado que nós temos que ter. Eu quero que você perceba isso. Constrói uma arca verdadeira. Betuma por fora,
que nada dessas coisas que estão vindo entre na nossa vida e nada das coisas que estão aqui dentro saia. E a Bíblia diz então que nos dias de Noé, a Bíblia diz que Deus abriu as fontes das águas de cima e as fontes do abismo. Olha só que interessante, né? Muita coisa para falar aqui, mas eu quero que você vá meditando, porque não é só não estou fazendo uma pregação, estou fazendo um estudo bíblico. Então o estudo bíblico ele envolve também o conhecimento, né? E o entendimento das coisas. Eu já falei aqui sobre as águas do abismo, lembra? As fontes do abismo, não sei quem é que lembra do que eu preguei quando Satanás foi expulso do céu. A Bíblia diz que ele foi jogado nas águas do profundo abismo. E aqui a Bíblia diz que quando o dilúvio veio nos dias de Noé, quando veio o dilúvio no dia de Noé, as águas vieram de cima dos céus e as águas vieram de baixo do abismo, das fontes do abismo. Ó, aqui no versículo, no capítulo 7, ele está falando sobre essas águas. Só por curiosidade eu queria te dizer. Hoje, não sei se você já ouviu falar, existe uma teoria chamada teoria das hidroplacas. Se descobriu que hoje, a uns 500 metros abaixo da superfície, tem tanta água, seriam 23 milhões de metros cúbicos de água, que são capazes de encher toda a Terra, de cobrir toda a Terra, com um nível de 180 metros de altura. Sabia? Confirmando essas águas que diz que vieram sobre a terra nos dias de Noé, águas das fontes do abismo. Aqui, ó, no versículo 11, capítulo 7, versículo 11, ó. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Ele fala das águas que vêm de cima, mas também fala das águas que vêm de baixo. Entenda que não haveria nuvem suficiente no céu, chuva suficiente, para cobrir toda a terra e o monte mais alto da terra, que é o Monte Ararat. As águas que vêm de cima, hoje, se todas as águas que estão nos céus caíssem, chovesse, elas não cobririam a terra dessa forma. Poderia causar uma grande enchente, mas um dilúvio de nível mundial não cobriria. Mas essas fontes do abismo, hoje a ciência já comprova que existem águas debaixo da terra, não só as dos mananciais, mas águas mais profundas, que são dos mares primitivos, que hoje se saíssem. Então aqui está falando de rompimento. E alguns teólogos creem que foi nesse tempo que os continentes se dividiram, porque as placas tectônicas, que eram um bloco só, elas racharam. Existe uma teoria sobre isso. Então essas águas, quando romperam, abriram, quebraram a terra em continentes. A teologia diz isso. A ciência talvez diga que isso demorou milhões de anos para acontecer. Então são teorias, ninguém pode comprovar, certo? E nesse momento aqui muitos creem que se rasgou, se dividiu a terra em continentes, porque se romperam as águas do profundo abismo. As mesmas águas que dizem que lá, esse mesmo profundo abismo, que diz que Satanás foi lançado sobre o abismo, né? É uma palavra hebraica, que é Hom, H-O-M, o abismo, esse tipo de abismo aqui, certo? Onde fala aqui, inclusive, que tem o Abaddon, anjos apocalípticos que estão nessas profundidades que vão ser soltos no último dia. Olha que interessante, as águas do profundo abismo. Linkando aqui com o que nós estamos estudando, né, para que você compreenda que a Bíblia ela vai revelando coisas, né, que você pode considerar importantes, outras não, mas eu creio que todo o discernimento e o conhecimento vem para nos acrescentar coisas importantes. E essa noite eu quero que você entenda isso. Deus é fiel. Ele encontrou Noé num tempo da dispensação do conhecimento e achou graça.
Ele encontra Davi no tempo da lei, cometendo coisas que não se deveriam cometer, e não julgou ele segundo a lei, julgou segundo a graça. Eu e você que estamos na dispensação da graça, vivendo nos dias de Noé, vivendo dias onde a preocupação é a comida, a bebida, a roupa, né? Se vai falar então que vai ter falta de gasolina nos postos, as filas se tornam gigantes. Se vai falar que vai fechar o comércio, as filas se tornam gigantes no supermercado. Você imagina nos dias do anticristo como vai ser? Que para comprar e vender comida, há um mecanismo em nós que tem medo de passar fome para nós, para nossos filhos, e dizer assim, você não vai poder comprar nem vender se não colocar a marca da besta, é o que diz em Apocalipse. Imagina quantos vão negar a fé, quantos vão negar Jesus. Ainda que você possa me perguntar sobre, e o arrebatamento vai ser antes ou depois? Ontem eu estava lendo um texto da Bíblia que mais me fez ter convicção que o arrebatamento vai ser antes. Então, para concluir aqui uma parte curiosa, que me deu mais convicção que o arrebatamento vai ser antes, é que eu estava lendo ontem sobre as 70 semanas de Daniel. E o anjo falou para Daniel no capítulo 9 que dos dias de Daniel, quando houvesse restauração, haveria uma semana. Ou melhor, seriam 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos. E depois mais 62 semanas de anos. Pode ler lá no livro de Daniel, capítulo 9. Então, 70 semanas de Daniel, 7 semanas para sair do cativeiro, para a reconstrução de Jerusalém. 62 semanas até a vinda do Messias. Cuida só, então deu 69. 7 mais 62, 69 semanas. Falta uma semana para se cumprir. Você vai ler lá o livro de Daniel depois com calma, você vai entender o que eu estou falando aqui. Um anjo apareceu para Daniel e falou, as visões que você teve são das 70 semanas proféticas, 70 semanas de anos. Ou seja, são 70 vezes 7 anos. Então você vai ter 7 semanas até a reconstrução de Jerusalém, saída do cativeiro e reconstrução de Jerusalém. Tudo bem, 49 anos, aconteceu. Depois você vai ter mais 62 semanas até a manifestação do Messias, e a morte do Messias. Então, até a vinda de Jesus. Bom, quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, já tinha se cumprido 69 semanas de Daniel. Faltam uma semana de anos de Daniel, que são 7 anos. E quem não sabe que 7 anos são 7 anos de tribulação. E o que aconteceu? Houve uma pausa. Houve uma pausa no relógio de Deus. 69 semanas de Daniel até o Messias. E ficou uma semana em haver. E o que essa pausa está me dando? Que hoje eu não estou vivendo as 70 semanas de Daniel, essa última semana. Porque porque isso tem a ver com o povo de Israel. Olha por que eu creio que o arrebatamento vai ser antes. Isso tinha a ver com o povo de Israel. Quem cumpriu as 69 semanas até agora foi o povo de Israel. Quem vai ter que cumprir a última semana, também é o povo de Israel. Então essa pausa de Cristo até o anticristo é a vida da igreja. Por isso que eu entendo que o arrebatamento vai ser antes, glória a Deus. É um entendimento meu. Mas ontem eu fiquei convicto ainda nessa leitura de Daniel capítulo 9. Você entendeu? Leia lá o capítulo 9 de Daniel para você ver. Porque nós estamos vivendo hoje os dias de Noé. Mas quem está vivendo hoje esses dias de Noé é a igreja. Porque Noé foi antes da criação do povo de Israel. Então a comparação ela é pertinente. Porque o Noé viveu o tempo também dos gentios, daqueles que viviam dissolutamente, que não tinham Deus. Hoje nós estamos vivendo exatamente esse tempo como igreja. 7 semanas até a restauração de Jerusalém, desde a Babilônia de Daniel. 7 semanas de anos, né? Então dá 49 anos, 7 vezes 7, 49. Mais 62 semanas até a morte do Messias e a ressurreição. Fecharam 69 semanas e ficou uma semana em haver para Israel. E essa uma semana em haver vai ser quando o anticristo vai fazer aliança com Israel. Vai reconstruir o templo e nos 3 anos e meio se assenta no templo e persegue Israel. Então isso tem a ver, as 70 semanas de Daniel, com Israel. E houve uma pausa na 69ª semana para que a igreja pudesse tomar o tempo
da graça, onde todos os povos estão vindo a Deus. Mas na vinda do anticristo, na sétima semana, nas 70 semanas, né, Israel vai ter que cumprir novamente e vai voltar o seu coração a Deus, onde todo o coração vai se voltar novamente a Jesus, porque Israel não aceitou Jesus como Messias. Mais um ponto de convicção. E mais um ponto para que você se prepare, para que você esteja pronto, para que você não construa bem a tua arca, para que você medite nas coisas de Deus, volte para os princípios da palavra. Porque se esse é o tempo em que as Escrituras estão falando que é o tempo do fim, e muitos creem que é, por que eu não vou voltar para o firme fundamento da palavra de Deus, para saber o que Deus quer que eu faça, o que Ele tem para mim nesse tempo? Então eu chamo a sua atenção nisso. Cidades estão fechando novamente, outras estão se abrindo com perigo de fechar novamente. Cada vez que a porta da arca se fecha, não é uma oportunidade de eu me conectar com as coisas lá fora, sabe? É coisas para eu me conectar com as coisas de dentro da arca. Deixa a chuva, vai pegar lá fora, vai vir o dilúvio lá fora, pessoas vão perecer nos seus pecados, ainda que eu, claro, estamos aqui todos pregando o evangelho, seja pela mídia, que é o quarto poder, né, hoje, né, é a mídia, e Deus está nos dando esse poder de poder entrar nas casas, de falar de Jesus, e você de compartilhar essas palavras. Posicione-se, reposicione-se. Ah, mas eu queria tanto estar pregando evangelho, largando folheto nas ruas. Calma o teu coração, porque arruma a tua arca aí. Betuma ela, por fora, por dentro. Medite na Bíblia. Seja a palavra de Deus o teu conselheiro, seja Jesus o teu conselheiro. Peça perdão para o Espírito Santo se você, sem querer, sem perceber, não foi obediente. Se você não sabe se foi, não peça perdão igual, para que o Espírito Santo retorne a conversar e a falar com você de uma maneira toda especial. Quero lembrar você que esses dias que eu estou aqui não são de pregação, são de estudo bíblico. Então não há uma preocupação minha em ser incisivo com uma palavra de pregação. Então nessa noite eu queria que você meditasse nessas coisas que eu falei aqui e que você realmente reconciliasse aí com Deus, com o Espírito Santo. Olhe bem para a tua arca, vê se ela está betumada e saber que nesses dias de Noé a tua preocupação não tem que ser com comida, com bebida, com teu bem-estar. Deus cuida de todas essas coisas, que não é se dando em casamento, casando, ou seja, cuidando dos seus próprios interesses, do jeito que você quer, que você vai se assemelhar e vai receber a graça de Deus dessa forma. Não, é com o coração quebrantado e contrito, com as armas da adoração, da palavra de Deus. Leia, incentive você a ler o livro de Provérbios, a ler o livro de Salmos. O livro de Salmos é o livro da tribulação. Você está atribulado? Você está passando situações difíceis na tua vida? Um salmo por dia vai ser um bálsamo na tua vida. Foi na minha. Está sendo na minha. Porque o salmo ele fala das angústias de Davi, quando Davi passava tribulações na caverna, depois que perdeu o filho dele, depois que ele adulterou, depois que ele foi perseguido pelo seu filho. Tudo o que você passa na vida um pouquinho, Davi passou. Então o salmo vem de encontro na tua vida. É muito forte. Livro de Provérbios. Você que já está e diz assim, Deus, eu quero sabedoria, eu quero ter entendimento, eu quero ter princípios na minha vida. Eu não tive um pai que me ensinou, uma mãe que me ensinou, um pastor que me ensinou. Eu às vezes fico sem saber como agir, como fazer. Leia o livro de Provérbios. Tem 31 provérbios, dá para ler um por dia. Hoje dia 7, você já lê até o 7, já emenda, e daí para frente um provérbio por dia. Daniel. Leia o livro de Daniel, é um bom livro de combate. E o livro de Efésios. Porque o livro de Daniel fala desses anjos subindo e descendo para trazer a notícia para o Daniel. É muito importante. E o livro de Efésios, onde ele fala ali dessas armaduras espirituais e vai trocando o espírito a carne pelo espírito. E lembra disso que eu falei. Andai em espírito, não é parar em espírito. Anda, vai avançando. Ali houve uma adversidade. Discerne. Para andar em espírito, você tem que ter discernimento. Você entendeu? Você vai olhar, até mesmo diante do pecado. Você pecou e caiu. Você diz, para aí. Se eu pequei e caí é porque Deus permitiu. Não é que Deus fez, Ele permitiu. E o que Deus quer me ensinar com isso? Porque Satanás está me peneirando. Satanás está se levantando. Deus permitiu. É porque Deus está me forjando. Ele quer tirar de mim as impurezas. O ouro é purificado pelo fogo. Então o que Deus... Isso é andar em espírito. Tem gente que pensa que andar em espírito é não pecar. Entendeu? Não tem como, amados. Eu e você somos
A nossa natureza é carnal e pecaminosa. Você não vai poder dizer assim, o dia que eu estiver bem com Deus, eu nunca mais vou pecar. Não existe isso, e nem cobre isso de ninguém, nem de homem de Deus, nem de ninguém. Que não exista na nossa natureza humana pecado. Ele vai existir sempre. Mas até quando eu peco, eu me arrependo, peço perdão a Deus e já digo, deixa eu discernir. O que Deus quis me ensinar com isso, onde eu falhei. Mas eu quero ouvir do Senhor, eu não quero ouvir do diabo dizendo que eu sou culpado, que eu não mereço, que eu não posso, que eu não consigo, que eu não vou alcançar. Isso não. E outra coisa, não tenha medo. Porque uma das armas do diabo para fazer com que você se separe de Deus é quando você peca. Onde é que você quer que o seu filho caia? Na tua frente ou quando você não está vendo? Quando eu caio, eu quero cair na frente de Deus. Quando eu tropeço, eu quero tropeçar na frente do Senhor, aos pés dele. Já caí ali, já dizer, Senhor, eu caí, eu pequei, Senhor. Chorar, me arrepender, mas nunca ficar ali, por que eu fiz isso? Por que eu sou assim? Meu Deus, não tenho jeito. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Isso levou Judas a se suicidar, o remorso, mas o arrependimento fez com que Pedro saltasse do barco, nu. A Bíblia diz que ele estava nu, saltou do barco nu. Ele falou, o Senhor não tem mais nada na minha vida agora, nem roupa. Pelo que eu fiz, vale no meu corpo. Mas tu estás aí e eu nado na tua direção, eu vou para a praia na tua direção. Eu quero que você entenda essas coisas. Quero te abençoar, vamos orar nesse instante. Vamos orar para aqueles que estão passando também as enfermidades. Nosso sul aqui está frio, né? Estou até de manta hoje aqui, né? Porque está frio, está chovendo aqui, também temporais anunciados. Além de tudo isso, deixa Deus tratar conosco, com a humanidade. Fique firme, porque são como os dias de Noé. Haverão chuvas, haverão seca, não é construir arca no deserto. Alguns estão com calor, outros estão com chuva. É um misto de situações forjando e acelerando os processos. Isso está fortalecendo a igreja. E a próxima geração vai responder a isso como quem responde com a sua própria vida, dizendo, eu faço tudo por Jesus. Porque eu vi meu pai e minha mãe passar situações e não negar a Cristo. E também vi outros que negaram e o fim deles não foi bom, porque negaram nos dias de Noé. Feche teus olhos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Esse tempo é um tempo, Senhor Deus e Pai amado, onde o Gênesis está se juntando com o Apocalipse, onde, Senhor Deus amado, tu tens cumprido coisas, feito coisas e nos permitido passar por coisas que estão levantando uma igreja poderosa. Uma igreja como foi no princípio, nas casas, nos lares, guardadas, escondidas, mas nunca negando a fé e se multiplicando em meio às adversidades. Hoje não vemos, Senhor, mas a igreja tem se multiplicado. Senhor, pessoas têm se achegado, pessoas têm, Senhor Deus e Pai amado, se quebrantado, grandes e pequenos se voltarão para Ti. Nós oramos pelos irmãos que estão, Senhor Deus, sendo afetados, pessoas que estão, Senhor, enfermando, Senhor, por causa desse coronavírus, estão nos hospitais, nos leitos, entubadas. Senhor, em nome de Jesus, como igreja, nos levantamos para repreender estas coisas, Senhor. Que a imunidade do Espírito Santo, Senhor, que o sangue de Jesus nos cubra e nos guarde, Senhor. A tua palavra diz que nenhuma praga chegará à tua tenda. Nós tomamos posse disso. Mas também sabemos, Senhor Deus e Pai amado, que, Senhor, as tribulações do tempo presente revelam a glória do tempo futuro. E nós queremos orar, sustenta essas pessoas que têm que passar por esses tempos ruins, em nome de Jesus, Pai. E não nos deixa cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Quero abençoar a vida de cada um, a casa de cada um. Senhor, profetizo bênção. Declaro que toda palavra profética, Senhor Deus e Pai amado, que sentimos falta, Senhor Deus e Pai, que venha da tua boca, Senhor, nessa semana, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus é fiel, amados. Deus é poderoso. Eu quero que você possa ser abençoado onde você está e você tenha tanta comunhão com Deus que não vem do preço que você pagou, mas do preço que Jesus pagou por você.